Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Leonardo Soares e esta é mais uma aula nossa de linguagem de programação 1. Hoje nós vamos trabalhar o conceito de polimorfismo, mas não se assusta com essa palavra não, que o conceito é bem simplesinho, certo? Polimorfismo significa muitas formas, né? Ou algo que possa mudar de forma. Polivárias, morfismos, formas. Mas esse é o conceito geral da palavra que vai nos ser bem útil, ok? Então, o que é o conceito geral da palavra polimorfismo? Diversas formas, tranquilo? E em programação, o que é polimorfismo? Em programação orientada a objetos, polimorfismo é a capacidade que uma classe ou método possui de assumir diversos comportamentos diferentes. Então eu escrevo um método com o mesmo nome, os mesmos parâmetros, diferente da sobrecarga, onde a gente muda os parâmetros do método. Agora na sobrescrição, que é o ato do polimorfismo, né, eu escrevo o método exatamente ele era na sua origem. Então não vou alterar nada desse método, vou escrever exatamente como ele estava originalmente. E eu vou alterar o comportamento. O que esse método faz? Professor, mas não dá para fazer isso na mesma classe, eu vou estar só mudando o código. O polimorfismo está ligado ao conceito de herança. Ou seja, eu vou herdar um método e vou alterar o comportamento desse método que eu herdei. Eu vou sobrescrever esse método que eu herdei. Então imagine que a classe pai, a minha superclasse, a minha classe pai falava alto. Eu herdei esse método da minha classe pai. Então eu tenho o método falar alto. Só que eu posso alterar esse comportamento. Aí eu mudo falar alto para falar num tom mais aceitável. A minha irmã também herdou o falar alto. Só que a minha irmã também possui o método falar alto, porque ela herdou do meu pai. Só que a minha irmã alterou esse método de outra forma. A minha irmã continua falando alto, mas ela fala alto em outro idioma. A minha irmã mais nova também herdou falar alto do meu pai, mas ela mudou o falar alto e o som que sai é um cochicho. Então perceba, eu e minhas duas irmãs herdamos o método da minha classe pai, que é o método falar alto. E eu alterei esse método abaixando o volume um pouquinho. A minha irmã Vanessa, vamos dar nome às irmãs, a minha irmã Vanessa alterou esse método para falar alto, mas em inglês. A minha irmã Paula alterou esse método para falar cochichando. O nome do método continua sendo falar alto, porque esse foi o método que nós herdamos. Mas cada uma das nossas classes sobrescreveu esse método. E agora, quando você fizer uma chamada polimórfica, você vai chamar esse método de falar alto. Esse mesmo método pode ter diversos comportamentos. Ele pode falar alto em inglês, ele pode falar num tom mediano, ou ele pode falar cochichando. Então agora você tem o mesmo método com 3 comportamentos diferentes. Então isso é polimorfismo. Eu dou vários comportamentos ao mesmo método e, obviamente, isso é feito através da herança. Eu vou herdar e vou alterar esse comportamento. Diversas subclasses vão herdar de uma superclasse e vão alterar esse comportamento para um comportamento mais específico, de acordo com as necessidades da subclasse. Ok? Vamos agora ver como que fica isso no código em PHP. Muito bem. Aqui no nosso código, eu já deixei o código pronto para eu poder só explicar e não gastar tempo digitando. Eu tenho uma classe que é a nossa superclasse, que é a classe país. Então essa classe ela é uma classe mais geral, é uma classe feita para representar qualquer país, todos os países, o conceito geral de país. Então essa classe ela possui os métodos nome e capital, atributos nome e capital, que são as características que você vai dar para cada objeto de país, né? Temos aqui um construtor, certo? Que recebe o nome e a capital e coloca os valores recebidos nos devidos atributos. Os getters e setters estão implementados aqui embaixo, ó, vou rolar um pouquinho para vocês poderem ver. Então eu tenho aqui o set nome, tem aqui o get nome, tem aqui o set capital e o get capital, ok? Além disso, eu tenho mais 2 métodos nessa classe, né? Além do construtor e dos seletores. Eu tenho aqui o método digolar, só que o digolar na classe país, ele não tem uma implementação já feita, porque eu não sei em que idioma dizer esse olá, certo? Eu estou só dizendo olá, então eu retornei ali vazio, não retornei nada ainda. E eu tenho o método imprime relatório. Esse método imprime relatório, ele imprime aqui o nome do país, a capital, e chama o método diga olá, ok? Entendemos aqui essa classe?
Então a classe país, ela possui nome e capital, tem um construtor que recebe o valor desses dois atributos, tem os getters e setters, tem o método de igualar que não retorna nada, então o comportamento dele é retornar nada. De igualar, não fala nada. E eu tenho o imprime relatório que mostra a capital, o nome do país e a saudação do país, que é o método de igualar, ok? Agora, eu criei subclasses para essa classe capital. Vou passar de novo a classe aqui, para você poder ter a classe toda aí dando pause no vídeo, ok? Mas eu vou disponibilizar o código-fonte para download, então não se preocupe, o código-fonte está na descrição aqui do vídeo aqui no YouTube, ou se você é meu aluno lá no SIGA, vai ter um linkzinho lá para o código-fonte. Muito bem. Aí eu criei a classe Brasil. Brasil é um país. Brasil herda de país, ok? Então, Brasil extends país. Fiz a herança. Como a classe país tem um construtor que recebe dois parâmetros, a classe Brasil precisa chamar o construtor da classe país e passar esses dois valores para lá. Lá em país eu não sabia qual que seria o nome do país e a capital, então eu recebi esses valores, né? Aqui, como é a classe Brasil, uma classe já específica, uma subclasse, eu sei que o nome do país é Brasil e da capital Brasília, ok? E aqui, olha só, eu estou sobrescrevendo. Então aqui eu estou sobrescrevendo. O que eu estou fazendo aqui é uma sobrescrição. Sobrescrição do método diga olá. O que é sobrescrição? Eu estou alterando o comportamento herdado. Qual foi o comportamento que eu herdei da classe país? O comportamento que eu herdei foi retornar vazio. E como que eu mudei esse comportamento? Eu mudei esse comportamento para retornar oi, que é assim que nós dizemos olá aqui no Brasil. Se fosse o Brasil de Portugal, seria ora pois, mas aqui no Brasil é só oi. Lá no Barreiro, onde eu nasci, é colé, mas de uma forma geral é oi aqui no Brasil, ok? Tranquilo? Então eu alterei o comportamento desse método. Parte do processo de polimorfismo. Veja bem que agora o método de igualar já tem duas formas. Ele tem uma forma lá em a classe país, ele tem outra forma aqui na classe Brasil. A classe Brasil, subclasse da classe país, ela herdou da classe país e alterou o comportamento herdado. Já viu quando a pessoa fala assim, ah, meu pai era assim, meu avô era assim? Você não precisa ser assim. Você pode alterar esse comportamento que você herdou. Não é porque você herdou uma característica que você tem que ficar com ela. Você pode sobrescrever, alterar um comportamento herdado, escrever por cima. Aí você vai ter diversos comportamentos diferentes, o polimorfismo. Aí eu tenho a classe USA, UETSEI. A classe UETSEI herda de país, assim como o Brasil. O construtor passa lá, Estados Unidos da América, capital Washington. E o de igualar dele retorna high. Perceba que agora eu tenho três comportamentos por igualar. Eu tenho um comportamento em país, que é retornar nada. Eu tenho um comportamento em Brasil, que é retornar oi. E eu tenho um comportamento em USA, que é retornar high. E da mesma forma, eu tenho aqui a classe França, que eu tenho no construtor eu passo França, Paris, a capital da França. E no de igualar eu retorno salut. Salut é oi em francês. Então perceba que agora eu tenho 4 comportamentos que o método de igualar pode fazer. Olha só, o método de igualar ele pode retornar nada, ele pode retornar oi, ele pode retornar hi, ou ele pode retornar salut. Perceba que é o mesmo método, é o método de igualar que foi herdado lá da classe país. Vendo? Esse método foi herdado lá da classe país. Todo mundo que herda de país tem o de igualar. Então eu sei que Brasil, Estados Unidos e França possuem esse método, porque esse método foi definido lá na superclasse. Então todas as subclasses possuem esse método, mas eu não sei qual comportamento cada subclasse executa, porque esse método foi sobrescrito. Esse método é um método polimórfico, é um método que assume várias formas. Aqui eu fiz uma classezinha testes, só para uma classe, não, um arquivo testes, e não tem uma classe aqui. Então, a coisa que eu fiz foi gerar um número aleatório entre 1 e 3, inclusive 1 e o 3, né? Então, sorteei aqui com a funçãozinha rand, a função do próprio PHP, que sorteia um número entre x e y. Ele vai sortear um número entre 1 e 3. É só para eu saber que país que eu quero, certo? Então, se o P for 1, eu vou retornar Brasil. Se o P for 2, eu vou retornar França. Se o P for 3, eu vou retornar USA, né? O ETSEI. Aqui eu mandei imprimir o P só para você poder ver qual o valor que foi sorteado lá, ok? Só para você ver que esse valor vai mudando e de acordo com que esse valor muda,
o país muda. E aqui eu chamei o método país imprime relatório. Brasil, França e USA tem esse método? Brasil, França e USA tem esse método. Todos eles têm esse método porque esse método foi definido lá em país. Quando eu faço esse tipo de chamada polimórfica, ou seja, uma hora eu posso ter o Brasil, uma hora eu posso ter uma França, uma hora eu posso ter o USA, eu tenho que chamar apenas os métodos que são métodos polimórficos, métodos que podem ter sofrido polimorfismo, métodos que pertencem à superclasse. Porque esse método que está na superclasse, eu tenho certeza que todas as subclasses possuem esse método. Algum método específico da subclasse, se no Brasil eu tivesse aqui o método, sei lá, a coisa que só brasileiro faz, Public Function, eleger pessoa errada. Se eu tivesse aqui o método eleger pessoa errada na classe Brasil, com essa estrutura que eu montei aqui, eu não poderia chamar o eleger pessoa errada de forma segura. Por quê? Eu não tenho certeza, eu teria que antes conferir se é um Brasil, porque se for uma França ou se for os Estados Unidos, não tem esse método. Agora, os métodos que estão definidos lá na superclasse, independente de qual subclasse foi instanciado, todas elas possuem esse método, porque esse método pertence à superclasse. Entretanto, o método imprime relatório não foi polimorfizado, essa palavra não existe. O método imprime relatório não foi sobrescrito, nenhuma deles sobrescreveu o método imprime relatório. Então, o método imprime relatório está o método original aqui, ó. Ok? E veja que esse método, ele chama o getNome está aqui embaixo. Ele chama o getCapital está aqui embaixo. E ele chama o de igualar. Mas o de igualar que ele vai executar não é o de igualar que está aqui, ó. É o de igualar que foi sobrescrito em uma das subclasses. Por quê? O PHP vai saber qual é o objeto que está chamando. O objeto que está chamando é o objeto de Brasil. Então eu vou executar o de igualar de Brasil, que é a versão mais atual. É a versão que foi escrita por último, foi sobrescrito. Se eu for objeto de França, eu vou chamar o de igualar de França. Se eu for objeto de Estados Unidos, eu vou chamar o de igualar de Estados Unidos. Eu só vou chamar o de igualar de país se eu tiver criado o objeto de país. Ok? Vamos ver esse código em funcionamento, para a gente poder entender. Ó. Então eu tenho aqui já o código em execução. Ó lá. Sorteou 2, país França, capital Paris, saudação Salut. Vou atualizar a página. Ó. Sorteou 2 de novo, são só 1, 2 ou 3, né? Então a chance de sortear qualquer um deles é 1/3, né? Então acaba sorteando. Sorteou agora o Brasil, ó. País Brasil, capital Brasília, saudação Oi. Tá vendo? O mesmo método, ó. Eu não estou usando sempre o diga lá, e agora ele imprimiu Oi. Agora eu vou sortear de novo, ó. E de novo, e sorteou. Agora o mesmo método imprimiu Salut. Outro comportamento para o mesmo método. Vamos lá de novo, Estados Unidos, ó. Hi. Então, o mesmo método possui 3 comportamentos. Então, quando você tem uma superclasse, e essa superclasse tem lá alguns métodos, e esses métodos são sobrescritos, não sobrecarregados. Sobrecarregado seria adicionar um novo comportamento, né? Quando esses métodos são sobrescritos na subclasse, ou seja, você adiciona um novo comportamento para o mesmo método, você adiciona um novo comportamento para o mesmo método, você está transformando esse método no método polimórfico, um método que possui várias formas. O conceito de polimorfismo. Lembra lá do conceito que nós já vimos no início da aula? Vamos rever o conceito de polimorfismo. Polimorfismo, que significa muitas formas, em termos de programação, é quando um método, ou mesmo uma classe, assume diferentes comportamentos. Então, o mesmo método faz diversas coisas, ok? Bom, pessoal, a aula de polimorfismo introdutória é essa. Nós vamos ter uma outra aula, eu vou gravar um outro vídeo e temos ainda os nossos encontros para esclarecimento de dúvidas, ok? Até lá, até o próximo vídeo, muito obrigado e até a próxima.